vou ter o prazer aqui de convidar duas feras aqui para esse palco. Uma delas, as duas eu conheci hoje. Uma é uma empresa que, só abrindo um parênteses aqui, no ano passado eu realizei um sonho de fazer um curso fora do Brasil, lá em Harvard, chique pra caramba, né? Lá em Boston. E aí, lá no meio do curso, a gente estuda muitos cases, né? O Ângelo conhece bem, né, Boston, né, João? Passou um ano lá. Bom demais aquele lugar. Um dos cases, Ângelo, que a gente estudou lá, que um professor trouxe, foi de uma tal de Tenda Nuvem. Eu falei, opa, conheço essa empresa aí. Depois ele falou, contou a história toda de como que a Nuvem Shop, né, veio para o Brasil, escolheu o Brasil dentro do seu processo de expansão e transformou o Brasil no principal país onde ela ia crescer aqui na América Latina, mesmo não sendo brasileira, por causa do tamanho do mercado. E contou sobre as dificuldades. E lá, em sala de aula, estava um dos fundadores da Nuvem Shop, participando daquela aula e contando do desafio de ter que mudar aqui para o Brasil, com mala e cuia, como a gente fala aqui em BH, né? Com a família, com tudo, idioma, e uma história incrível de empreendedorismo. Então, acho que é muito bacana ter o prazer, né, de ter aqui um dos fundadores, não é o sócio que eu conheci lá, é outro, mas que também mudou pelo Brasil e vai contar um pouquinho dessa história. E ter aqui também, gente, uma outra empreendedora que está fazendo história aqui no Brasil, resgatando, né, algumas tradições muito legais do interior de Minas. Me falaram muito aí daquele doce de figo com, né, doce de leite que a minha avó Wanda fazia. Infelizmente ela não faz mais, mas eu vou sair daqui e já vou entrar lá na loja para poder provar. Então eu vou chamar aqui, gente, para a gente falar sobre um negócio familiar, né, de uma empresa de alta performance chamada Mazé Doces. Ela vai contar aqui como que ela faturou em um único dia R$320 mil. Eu quero chamar primeiro ao palco aqui a Tirza Teixeira de Freitas, cofundadora da Mazé Doces. Por favor, gente, salva de palmas. Oi, gente, super boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Valeu. E para conversar aqui com a Tirza, vai conduzir essa conversa, né? A gente tem o prazer de ter aqui em Belo Horizonte. Ele vai voltar já hoje, né? Não vai poder provar o nosso querido pão de queijo aqui, mas já está de volta. Quero chamar aqui o presidente e cofundador da Nuvem Shop, Alejandro Vasquez. Vem para cá, Alejandro. Tá bom, Obrigado, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui. Bom, já pelo meu sotaque, vocês devem ter percebido que não sou daqui. Eu sou do Rio. E queria ver se estavam ligados. Bom, na verdade, a Nuvem Shop, ou Tienda Nube, como o Pedro falou, nasceu na Argentina, começamos lá, mas logo a gente começou a operação aqui no Brasil há 12 anos. Hoje temos mais de 120 mil clientes, desde pequenos varejistas até marcas que vendem na casa dos milhões de reais por mês através só do e-commerce. E a maior parte desses clientes hoje são aqui no Brasil. Hoje somos um time de mais de 1.000 pessoas, também a maior parte aqui no Brasil. E o ano passado nasceu a minha primeira filha, também brasileira. Então, hoje, tanto a Nuvem quanto eu somos mais brasileiros do que argentinos, né? Então, bom, um prazer estar aqui e um prazer ter aqui a possibilidade de conhecer e que a Tirza compartilhe mais a história dela e da Mazé Doces. E, Tirza, você é a protagonista de hoje, então começa contando um pouco para a gente, para todos nós, como começou essa história, né? Uma história que já leva 25 anos, uma marca mineira que hoje é cliente da Nuvem Shop Next, que é a proposta justamente para grandes marcas. Nos conta um pouco dessa história. Obrigada, gente. Como eu falei, é uma alegria estar aqui. Agradeço à Nuvem o convite. Nós somos clientes da Nuvem Shop há mais ou menos 15 meses e quando a gente começou a jornada com a Nuvem, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. A gente sabia que iríamos, né, para o online, precisávamos de uma plataforma,
mas é um privilégio estar aqui hoje, nesse evento, né, no E-Commerce Brasil, porque lá em 2016 nos disseram que seria impossível vender doces online. E eu estou aqui hoje para provar para vocês que é possível vender tudo de forma online. Ainda mais quando a gente tem a melhor plataforma, que foi a Nuvem Next que a gente escolheu. A minha empresa é uma empresa familiar. A minha mãe fundou a empresa lá em 1999 para sustentar a nossa família. Eu, meu irmão Gabriel, foram muitas dificuldades, são 25 anos de história, 25 anos de empreendedorismo, né? E a nossa história com os doces começou porque a minha mãe, ela era uma faxineira, ela não sabia o que fazer após ter sido demitida da licença maternidade dela. E ela resolveu fazer doces e vender lá nas ruas de Carmópolis de Minas. Depois a gente abriu uma loja, a gente foi conquistando espaço, alguns revendedores no Brasil inteiro. E, depois de um certo tempo, fizemos projetos de franquias, formatamos. Em um evento em São Paulo, que ela estava participando, ela falou, isso foi em 2016, gente, a gente abriu o primeiro e-commerce nosso, lá em 2016, plataforma e-commerce, e aí eles falaram assim com ela, é impossível você vender doces online, seu produto é de nicho, não vai dar certo, desiste, abre franquias. Isso veio de um dos maiores especialistas que estavam lá no dia com ela, e ela se sentiu desafiada, como boa empreendedora que ela falou, vou te provar que eu vou vender doces online. E aí começou a nossa jornada. Então, 2016, abrimos a primeira loja online na plataforma e-commerce. E a gente demorou a descobrir a nuvem, gente. Não sei porquê, mas, graças a Deus, a gente chegou até a Nuvem Shop. Então, é uma alegria. E, Tirsa, conta um pouco, para vocês foi um momento da pandemia, como todo negócio de varejo, foi um momento de crise, dificuldade, mas para vocês foi uma virada de chave. Conta um pouco dessa experiência e, de novo, embora a gente talvez continue falando de pandemia e o que a gente passou, e tomara que não passemos mais por uma situação dessas, porém, tem um monte de aprendizados e coisas que passamos nessa época que talvez vale a pena a gente revisitar e que pode ser útil para o negócio de vocês. Quais foram os desafios que vocês passaram e que vocês aprenderam disso? No início de 2019, a gente tinha acabado de reformular o nosso site, fizemos algumas melhorias, todos os ajustes que precisavam ser feitos. E aí, como todo mundo sabe, né, em março de 2020, né, março de 2020, estourou a pandemia. Naquele momento foi desesperador, porque nós tínhamos mais de 80 pontos de vendas e todos aqueles nossos clientes se fecharam. Inclusive, a nossa loja física teve que ser fechada. E nós preparamos a empresa para ser fechada também. Naquele momento, nós desligamos em torno de 90% dos nossos colaboradores. Foi algo assim muito assustador. E nós achamos que a empresa realmente não sobreviveria. Tirsa, desculpa, nesse momento, o negócio de vocês era principalmente offline. Que porcentagem era aproximadamente? Eu acredito que em torno de 10% só era o online para a gente. Era muito pequeno mesmo, tanto pela ferramenta que a gente tinha muitos limitadores, né? E aí veio a pandemia e aconteceu uma coisa que para a gente mudou o nosso negócio. Por quê? As pessoas queriam presentear os entes queridos, as pessoas que estavam em isolamento, e os pedidos começaram a chegar, e cada dia chegava mais pedido, e os correios não pararam. E o nosso site começou a ter uma quantidade de volume de pedidos em forma de presentes. Então, ali a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Todo mundo comprando alimentos online. Então, aquilo que a gente pensava que ia demorar 10 anos para acontecer, em meses, estava todo mundo comprando comida de forma online, porque todo mundo tinha medo de sair. Então, ali foi, acho que, a grande virada para a gente. E a gente tinha um site, gente, no e-commerce. Aí entrava, tantas pessoas caía, a gente ia fazer alguma coisa, a gente começou a perceber que aquilo não estava mais dando certo para a gente. Por quê? Quem comprou uma vez, voltava para comprar. Porque tinha gostado do produto, porque queria presentear alguém. E aí foi que começamos a fazer pesquisas e chegamos até a nuvem já em
setembro de 2022. E você não dividiu esse dado, mas para o público aqui ter noção do tamanho do negócio que elas criaram, né? Vocês, o ano passado, venderam 50 toneladas de doce, certo? Em todos os canais. 50 toneladas é muita coisa. Porque é interessante, né? Você conta como foi na pandemia, algo que vocês não planejaram que as pessoas começariam a apresentar e isso aumentou o volume de vocês. Mas o que vocês conseguiram implementar num produto de nicho que permitiu que vocês, o ano passado, consigam vender essa quantidade? Isso começa lá em 2016, ali, porque nós somos 3 sócios, né? Minha mãe, fundadora, eu e o Gabriel ali, sempre apoiando ela. E em 2016 a gente tomou a decisão de que a gente ia revolucionar o nosso negócio. Então, eu penso que a gente tem que pensar como que a gente vai matar o nosso negócio antes que alguém faça isso, antes que o mercado faça isso. E 2016 foi um ano que a gente parou para pensar o que nós iríamos fazer para que a Mazé Doces se diferenciasse nos próximos anos, né? Então, em 2016, a gente fez uma pesquisa muito extensa de novos produtos, programamos uma viagem em 2017 para a França. Nós fomos fazer pesquisa de como eles faziam isso na capital mundial das frutas cristalizadas. Eu brinco que a faxineira, né, que é minha mãe, a maior empreendedora que eu conheço nesse mundo, ela é realmente muito visionária. Foi fazer benchmark na França para entender como que a gente poderia melhorar o nosso processo. Porque no Brasil não tem quem produza frutas cristalizadas igual a gente consegue produzir no volume, na quantidade, com a qualidade, com o sabor. Então, assim, esse foi o primeiro diferencial para a gente chegar nessa quantidade toda. Então, a gente melhorou o processo produtivo. Nesse mesmo ano, a gente estava lançando a nossa primeira loja virtual. Então, assim, está à frente daquilo antes que você seja obrigado a fazer. Então, acho que esse foi o grande segredo. Você falou uma frase que eu gostei muito, que é pensar como você pode matar seu negócio antes de que alguém mate. E aí você falou, por um lado, vocês fizeram essa pesquisa de ir ver o que estavam fazendo, talvez, os melhores do mundo, no teu nicho, pelo menos. E uma pergunta, em termos de entender o lado da demanda, vocês fizeram isso, falar com clientes ou potenciais clientes? Assim, as frutas cristalizadas, todo mundo ficava falando assim, qual a novidade? E a gente falava, a gente tem os mesmos doces fresquinhos, estão novinhos. A gente brincava assim com o nosso cliente. Mas a gente percebeu que o mercado queria algo diferente. E aí foi que a gente teve a grande sacada de fazer as frutas cristalizadas inteiras. Então, esse produto começou a ser desenvolvido lá em 2017, que talvez alguns de vocês aí tenham visto, não sei, o abacaxi cristalizado inteiro, de R$200, viralizou ano passado, mas não foi um produto que a gente desenvolveu ano passado, é um produto de mais de 7 anos de pesquisa, né? E quando a gente começou na nuvem, em setembro de 2022, a gente começou ali no final e a gente precisava correr, fazer uma migração rápida, porque a gente queria que o nosso site estivesse pronto ali para a Black Friday e para a primeira pré-venda das frutas cristalizadas inteiras. Então, a gente fez essa pré-venda no início de novembro, e eu me lembro que naquele ano de 2022, em novembro, a gente bateu o primeiro 6 em 1. Foi naquele dia, a gente entendeu que a gente agora tinha uma plataforma que possibilitasse que a gente vendesse, e a gente tinha um produto diferenciado, um produto desejado, e a migração foi super rápida. O Gabriel, meu irmão, tocou com menos de um mês ali. A gente teve os especialistas que nos ajudaram. Lembro até hoje do nome, né, do moço Luiz, que foi assim, quem ajudou a parametrizar a nossa loja. Escolhemos o layout mais simples, porque nós tínhamos, na outra plataforma, um layout super complexo, e aí a gente falou, todas as lojas a maioria das lojas devem usar o layout mais simples, então vamos escolher o mais simples porque a gente precisa de vendas. Porque como transformar amor em vendas, né? A gente tinha um produto muito amado, muito desejado, mas às vezes a gente fica querendo fazer a coisa muito bonita, muito difícil,
mas é o simples que funciona. Então, fui lá e escolhi o nome do layout Simple. Falei, é esse daqui que vai ajudar a gente a atingir o objetivo. Implantamos ele e desde então tem sido um sucesso. Boa, boa, obrigado. E quero voltar de novo, porque para mim, e aqui uma pergunta para todos vocês. Levante a mão os que têm negócio de varejo. Eu já sei que perguntaram isso, mas fiquem com a mão levantada. Quem tem um varejo, um e-commerce? A maioria, né? Bom, de vocês, fiquem com a mão levantada, por favor. Quem realmente acredita que nos últimos anos fez um bom trabalho de pesquisa de duas coisas? Entender o que os seus clientes precisam hoje e daqui para frente. E dois, entender quem são os melhores na indústria de vocês e aprender dessas pessoas. Fiquem com a mão levantada quem acredita que está fazendo esse trabalho. Tem poucas mãos. Acho que nem chegamos a 5 mãos. Então, aqui para assim, sem entender os detalhes, que você não dá para compartilhar em 7 minutos que temos, mas para mim essa é uma reflexão muito importante para entender como cada negócio de vocês pode ir ao seguinte nível. E para isso tem que começar sabendo quem é o melhor da indústria dentro do que você faz e aprender deles ou delas. E dois, quem é teu cliente? Porque sem essa clareza é muito difícil triplicar, quadruplicar vendas, melhorar margem e demais. Então, isso para mim é um grande aprendizado quando eu escuto a tua história, né? E agora, você contava um pouco desses últimos tempos. Acho que todo mundo quer saber um pouco como você fez para vender 320 mil reais em apenas um dia, né? Que você pode dividir, que pode ser útil para todos nós aqui. Tem um ditado que a gente usa muito lá na empresa, né? A gente fala que quem quer ver Deus tem que morrer. Não tem como você ver Deus se você não morrer. E quando a gente definiu que a gente ia vender de fato doces online e a gente entendeu que a gente precisava de uma plataforma eficiente que nos desse velocidade, a gente escolheu a Nuvem Shop Next. E depois de um tempo de pesquisas, eu descobri que a Nuvem Shop Next era para clientes, depois de já ter contratado a solução, né, que faturavam 1 milhão ano mais. Eu falei, gente, quem somos nós na fila do pão? Começamos lá em setembro, 18 pedidos. Aí veio outubro, em torno de 700 pedidos. Eu falei, opa, está melhorando, né? E aí veio a Black Friday, ótimo. A gente tinha ali na empresa uma meta de fazer ali 100 mil reais mês no e-commerce. Então, a gente foi ali no início, trabalhando, vendendo. Chegou novembro, frutas cristalizadas inteiras. Conseguimos passar a meta que a gente tinha, que era de fazer 100 mil mês. E fomos trabalhando o ano inteiro de 2023. E essa pergunta, né, como a Mazé Doce faturou 320 mil em um único dia, foi através da pesquisa que a gente fez. Entender realmente o que o nosso cliente queria, trazer um diferencial. Ter a plataforma que desse acessibilidade para o nosso cliente comprar, que fosse fácil para o cliente comprar, e criar um produto desejado, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no produto da gente, acreditar na gente e construir bons relacionamentos, né? Então, assim, na empresa a gente preza muito por isso, por parceiros que vão nos ajudar e parceiros que estejam alinhados com o nosso propósito, né? Então, assim, não foi diferente com a nuvem, com os correios. Uma coisa muito interessante que facilitou isso é a possibilidade de poder personalizar a minha loja, no sentido de poder colocar ali um aplicativo que seja ideal para a minha loja, né? Então, assim, isso foi o que a gente fez para conseguir. E, assim, isso não foi em um dia, foi em 1 hora. Na hora que a gente abriu a venda, 9 horas da manhã, meia hora depois, todas as frutas cristalizadas inteiras já tinham sido esgotadas. Então, assim, foi para a gente realmente uma velocidade muito assustadora e a certeza de que a gente está no caminho certo. Como comunicaram isso? Foi principalmente nas mídias sociais, e-mail? Não foi e-mail. Eu tenho um sério problema até com e-mails, e-mail marketing. Meu Deus do céu, até me gela a espinha, gente.
Acho que eu sou lá de 1900 e bolinha. Foi a minha mãe. Ela começou em 2018 um movimento no Instagram de mostrar para as pessoas como era a realidade da nossa fábrica, de mostrar ali o dia a dia. Eu lembro que a primeira vez que ela pegou um celular para gravar um stories, a mão dela até tremia. Por quê? Ela sentiu a necessidade de que ela, como fundadora da empresa, e ela precisava mostrar a realidade do nosso produto e contar para as pessoas sobre nós. Então, assim, eu acho que essa também foi a coisa mais importante, porque a conexão veio, né? A gente fala que a nossa missão é transformar o simples ato de comer um doce em um momento especial. É alguém que lembra da avó, que lembra da tia, ir criando essas memórias afetivas, resgatando isso. Então, a gente, como pessoa, tem que estar muito ali. Eu acho que esse é um dos grandes segredos também para se conseguir chegar nesse resultado. E só assim, né, aconteceu também com a gente teve, eu falo que a boa sorte de ter o nosso case, a nossa história, né, veiculado num programa de âmbito nacional, do Globo Rural. Então, assim, para a gente foi um presente de Deus. E nesse dia também o pico foi assustador. Então, assim, a gente teve no dia um problema com a nossa plataforma de pagamentos, né? Porque, vou contar rapidinho aqui. A gente era cliente no VenShop, Next, e eles têm a solução Nuvem Pago. Então, éramos clientes Nuvem Pago, esse tempo todo, estávamos felizes. Aí, alguém veio e ofereceu para a gente uma solução de pagamento com a taxa do cartão de crédito um pouquinho mais barata. Falei, está mais barato? Vamos experimentar. Aí, continuamos com o Pix no Nuvem Pago e mudamos a forma do cartão de crédito para outra solução que não era da nuvem. O que aconteceu, gente? No dia do programa do Globo Rural, essa outra solução, extra por fora, entendeu que o nosso site estava sendo hackeado. Nós tivemos mais de 100 mil acessos em uma hora. O que aconteceu? Foram mais de 500 mil reais cancelados de forma automaticamente por esse meio de pagamento que entendeu que estava acontecendo uma fraude. Então, assim, aí o que eu fiz no outro dia? Liguei para a Manu, minha gerente de relacionamento da nuvem, e falei, Manu, socorro, me ajuda a voltar para a nuvem Pago urgente, que eu preciso voltar, essas pessoas vão voltar para comprar e eu não posso correr o risco de que seja, de novo, cancelado, né? Então, assim, são soluções que a gente precisa estar muito próximo, sabe, Ale? E eu acho assim, que com a nuvem eu tenho essa gerente que está comigo, e eu busco muito conexão, gente. Eu sou o tipo de cliente que tinha algumas metas. Por exemplo, quando eu entrei na Nuvem Shop lá em 2022, eu tinha uma meta de conhecer uma determinada pessoa dentro da nuvem, porque eu sabia que aquela pessoa era estratégica para que a gente conseguisse alcançar os nossos resultados. Aí, ano passado, novembro de 2023, eu fiquei sabendo do Ale. Eu falei assim, 2024, a minha meta de vida é conhecer ele. Gente, eu não estou aqui, né? Então, assim, quando a gente sonha, a gente realiza. Então, assim, não desistam da loja de vocês. Procurem fazer o diferencial. E vai dar certo. Tirsa, parabéns aí pela história. E aí estamos com o tempo. E queria te pedir uma última pergunta, na verdade, que dica de toda essa história e essa transformação que vocês fizeram, qual dica você pode dividir para todos os que estão aqui? Algo que você aprendeu aí que possa dividir conosco? Tem uma frase que eu gosto muito, gente, que é do Napoleão Hill. Ela fala assim, conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabem por quê? Eu lhes direi o porquê. Elas nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam. Quando a gente começa uma jornada, principalmente a jornada de vender online, aparece um tanto de gente desanimando a gente. Vai ter devolução? Vai ter contestação? A plataforma vai sair do ar? Mas estejam, assim, sedentos de que é possível. Não desanimem do sonho de vocês, né? Então, assim, hoje eu estou aqui representando a minha mãe, que está de férias, e é uma alegria para mim usar a solução da nuvem. Uma coisa que eu fiquei viciada abaixei o aplicativo da nuvem no meu celular e toda vez que tem um bip de venda, gente, meu coração se alegra, sabe? Porque aquilo prova para a gente que é possível realizar os sonhos, é possível se você acreditar. Então,
Então, assim, eu ainda tenho um outro objetivo, que é de encontrar aquele outro especialista que nos desafiou, agradecê-lo por esse desafio, entendeu? Porque, às vezes, a gente acha que são portas que estão fechando, mas são molas propulsoras, né? E o último desafio não é... a última dica não é fazendo jabá, né? Mas seja um cliente no Vem Shop Next. Vou ser bem sincero com você, com o público aqui, não com você. Você falou muito da gente e isso, pessoalmente, me incomoda um pouco porque não quero que se sinta jabá, e algo que alinhamos foi, não é fazer jabá, é contar da sua história e dividir dicas para todos vocês. Então, tudo o que você falou, eu sei que é genuíno e te agradeço aí por compartilhar da sua história. Parabéns por tudo que fizeram até aqui e ainda é apenas o começo dessa longa história que você já tem. Obrigado, pessoal, por ouvirem e palmas para a Tirsa. Queria só falar rapidinho, gente. Essa pergunta, né? Por isso que eu falei de vocês ali, mesmo a gente não tendo, né? Como é que eu vou responder isso? Como é que a Mazda Doces faturou 320 mil em uma hora? Como é que a gente teve mais de, né, 4 mil, 5 mil pedidos num pico? Porque a gente tinha uma solução, assim, não é... A gente tem que dar o crédito para aquilo também. A gente tem um esforço, é uma história de 25 anos, são anos de pesquisa, mas também se a gente não tiver a plataforma e a solução adequada, quem dera se a gente tivesse descoberto a nuvem lá em 2017, teria sido muito mais fácil a jornada. Então, assim, para mim, a resposta principal dessa pergunta é: escolham parceiros, principalmente parceiros tecnológicos, que estejam alinhados com o objetivo de vocês, entendeu? Porque senão não vai ser possível isso, né? Porque a gente, como empreendedor, a gente tem aquele desafio e tudo mais, mas a gente tem que buscar as melhores soluções. Por isso que eu falei, quem quer ver Deus tem que morrer. E é isso, escolham os melhores para que vocês sejam os melhores no futuro. Muito obrigada, gente, foi um prazer. Vai lá, porque deixa eu chamar. Legal. Muito obrigado.